Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso tempo com a Palavra de Deus. Nós estamos neste mês de outubro conversando no seguinte tema: faça um check-up da sua vida espiritual. Então seja bem-vindo a esse tempo de reflexão. Você costuma fazer exames médicos com frequência? Você costuma fazer aqueles exames de rotina para ver se está tudo bem? Pois a palavra de Deus nos convida a fazer também um check-up na nossa vida espiritual. Um dos textos que fala disso de uma maneira bem clara é 2 Coríntios 13, 5. O texto diz: examinai-vos a vós mesmos, verifiquem se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. E eu destaquei no nosso último encontro a tradução contemporânea de Eugene Peterson, A Mensagem. E um trecho da tradução do Eugene Peterson diz o seguinte: criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências. Olha só, essa palavra evidências é uma palavra muito importante. Então, a primeira carta de João é um convite para uma autoavaliação espiritual. O pastor norte-americano Steven Lawson, ele diz: se você não vê essa evidência do novo nascimento na sua vida, você não é salvo e está se enganando. Nunca nasceu de novo. Steven Lawson comentando a respeito dessas evidências que João coloca na sua carta. Evidências da vida eterna. Então, a primeira carta de João foi escrita por João, apóstolo de Jesus, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, para falar das evidências da salvação na vida de um cristão. Ele diz que é possível saber se você é salvo. Veja como ele explica a sua intenção ao escrever a carta. 1 João, capítulo 5, verso 13, ele diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O que João está dizendo é que se você tiver todas estas evidências em sua vida, você pode saber que tem a vida eterna. Então, João, ele nos apresenta aqui duas preocupações. Primeiro, uma pessoa que é salva, mas não tem certeza. Eu tenho encontrado no meu ministério cristãos verdadeiros, sinceros, que confiaram em Cristo, exclusivamente em Cristo para a sua salvação, mas que têm dúvidas com relação à sua salvação. E a pessoa que é salva, mas não tem certeza, ela fica insegura, com medo, não tem paz, não se sente seguro. João quer ensinar o crente salvo a ter certeza da sua salvação, identificando estas evidências de que ele fala na sua vida. Uma segunda preocupação de João é uma pessoa que não é salva, mas pensa que é. E aí essa pessoa tem uma falsa certeza de salvação. João quer levar essa pessoa ao arrependimento e à fé em Jesus, para que ela encontre verdadeira salvação e não apenas religiosidade aparente. Então, nesta série, nós vamos ver vários exames que João nos ensina para fazer um check-up na nossa vida espiritual. No nosso último encontro, nós vimos o primeiro exame, que é o teste do amor a Deus. Uma pessoa salva é uma pessoa que ama a Deus, que ama as coisas de Deus, que é atraída pelas coisas espirituais. Ela gosta da Bíblia, ela gosta do culto, ela gosta da oração, todas as coisas que estão relacionadas a Deus. Um segundo exame que nós também vimos no nosso último encontro é o teste do amor pelos irmãos. Uma pessoa salva é uma pessoa que ama os seus irmãos, que luta pelo bem-estar, que luta pela paz, pela reconciliação, pelo perdão, porque ama os seus irmãos verdadeiramente. Porque João diz que quem não ama o seu irmão não pode amar a Deus. E ele então nos dá esse segundo exame. Hoje nós vamos ver mais dois exames. Dois exames que você precisa fazer para fazer um check-up da sua vida espiritual. Então o terceiro exame de que João nos fala na sua carta é o teste da fé.
o teste da fé. E isso não significa apenas ter fé em Jesus para a salvação. Mas o teste da fé engloba também a crença naquelas doutrinas básicas reveladas nas Escrituras por Jesus, e algumas entregues por Jesus, outras entregues à igreja por meio dos apóstolos. Uma pessoa só pode ser salva se ela crê na verdade. Eu tenho encontrado pessoas falando que creem que uma pessoa pode ser salva pela sinceridade, mesmo que aquilo que ela crê esteja errado. Esse é um falso pensamento, esse é um pensamento errado, porque em nenhum lugar da Bíblia diz que nós podemos ser salvos por ter sinceridade. Mas a Bíblia afirma que nós somos salvos pela verdade. João já havia deixado isso claro no seu evangelho. Aliás, a primeira carta de João é uma continuação do evangelho de João. João diz, no capítulo 14, versículo 6 do seu evangelho, que Jesus é a verdade. No capítulo 8:32, ele diz que a verdade é que liberta. Ninguém pode ser liberto se crê em uma inverdade ou numa mentira. No capítulo 1, verso 17, João diz que Jesus é Deus e Criador. E depois afirma que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A verdade veio por meio de Jesus. No capítulo 1, verso 9, João diz que Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. A verdadeira luz. Em João 8,40, João mostra que Jesus fala a verdade. Em 8,45 também. Jesus fala a verdade. No capítulo 15, verso 11 do seu evangelho, João diz que Jesus é a videira verdadeira. E no capítulo 17, verso 17, Jesus pede ao Pai para santificar os discípulos na verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então ninguém pode ser salvo por sinceridade. Aliás, como diz o ditado, de sinceridade e de boa intenção, o inferno está cheio. Uma pessoa não pode ser salva se o que ela acredita sobre Jesus não é verdade. Esse é o problema das seitas e das heresias. Todo falso ensino que não combina com o ensino de Jesus, que não combina com o ensino que ele transmitiu através dos apóstolos, que nós chamamos de a doutrina dos apóstolos, todo ensino falso que não combina com o ensino bíblico é veneno mortal, porque uma falsa doutrina pode levar uma pessoa para o inferno. Então, para ter certeza da sua salvação, você precisa se certificar de que você creu em Jesus da maneira correta. Se você creu em Jesus da maneira como a Escritura revela. Vamos então à carta de João. 1 João 1, de 1 a 4. João está afirmando que Jesus é Deus. Se você é uma pessoa salva, você crê na divindade de Jesus. Uma pessoa que não crê na divindade de Jesus, ela não pode ser salva, porque essa é a sã doutrina. Veja o que diz os versículos 1 a 4. O que era desde o princípio, e o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É a mesma expressão que João usa no capítulo 1 do seu evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele continua, e a vida se manifestou a nós e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja, João está dizendo que Jesus é Deus.
Ele está dizendo que Jesus é o verbo da vida através do qual todas as coisas foram criadas. Ele estava com Deus no princípio, ele era Deus, continua sendo Deus, criou todas as coisas, pois nada foi criado sem ele. E ele se tornou um ser humano, sem deixar de ser Deus. Ele se tornou uma pessoa de carne e osso, e João é testemunha disso. Ele diz, nós vimos, ouvimos e nós tocamos nele, nossas mãos o apalparam. João está dizendo que Jesus se tornou verdadeiramente homem, que ele teve um corpo físico. Jesus não era só espírito, ele não era um holograma. Ele andou conosco, ele comeu conosco, ele dormiu, ficou cansado, teve sede, sangrou na cruz. Então, o teste da fé significa que você, para ser salvo, você deve crer que Jesus é Deus. Ele é criador, ele encarnou, ele teve um corpo físico e ele foi tocado por aqueles que estavam ali ao seu redor. João diz, nossas mãos o apalparam, ele é o verbo da vida que estava desde o princípio. Ou seja, ele está falando da eternidade e da divindade de Jesus. No capítulo 2, verso 14 da primeira carta de João, ele continua falando sobre a sã doutrina. O versículo 14 diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Nós vimos, quando estudamos sobre os atributos de Deus, que estas expressões que dizem desde o princípio, elas indicam eternidade. É uma forma humana de descrever a pré-existência eterna do Senhor Jesus. Então, se Jesus é aquele que existe desde o princípio, ele é eterno, ele não foi criado. Jesus não foi criado. Crer nestas coisas é essencial para a salvação. Jesus é eterno, ele não foi criado, ele não teve princípio e não terá fim. Jesus é eterno. Mas aqui dos versos 18 a 26, João continua falando da sã doutrina. Olha o que ele diz aqui, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que o anticristo, que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Olha que interessante, João está falando da sã doutrina. O que é sã doutrina? É a doutrina certa, a doutrina sadia, a doutrina que salva. O que João nos leva a pensar aqui é que ser membro de igreja não garante salvação para ninguém. João está falando dos anticristos. Quem são os anticristos? São os falsos mestres. E olha que interessante, os falsos mestres surgem na igreja, mas eles acabam em algum momento abandonando a igreja. Os anticristos são aqueles que trazem novidades, novas revelações. Em 2000 anos de história da igreja, dizem eles, ninguém viu o que eles estão vendo agora. Eles trazem uma nova revelação. Eles dizem que a revelação está incompleta,
que a igreja não aprendeu a verdade completa, é que agora eles são instrumentos para trazer então uma nova revelação que vem completar toda a revelação ou corrigir as revelações anteriores. Esses são os anticristos. Eles ensinam doutrinas erradas. Eles negam que Jesus é o Messias. Eles negam que Jesus é o Salvador e eles apresentam outros meios, outros caminhos de salvação. Os falsos mestres, como João diz aqui, tentam enganar a igreja. Mas os crentes verdadeiros, no dizer de João, sabem a verdade, porque eles ouviram a verdade desde o princípio. E o crente verdadeiro é aquele que permanece na verdade, nem anjo desvia o crente verdadeiro. Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, ele diz assim: se alguém vos trouxer outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, se trouxer um evangelho diferente deste que nós anunciamos, que ele seja amaldiçoado. Paulo está dizendo que o evangelho não muda. Paulo está dizendo que não vão aparecer novos evangelhos, que não vão aparecer novos testamentos, além do Antigo e do Novo Testamento que estão na Bíblia. Paulo está dizendo que não vai aparecer uma nova revelação, porque a revelação está completa. Aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação já está nas Escrituras. Mas os falsos mestres, eles tentam nos enganar. Eles não confessam Jesus como o único Salvador. Eles muitas vezes colocam Jesus e mais alguma coisa. Ou colocam Jesus numa posição secundária. E a palavra de Deus para eles não é a única regra, a única fonte de doutrina. Eles têm outras fontes de doutrina além da Bíblia. Então, eles tentam enganar a igreja, mas os verdadeiros crentes confessam Jesus como Salvador. Os verdadeiros crentes confessam a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo permanece nos crentes verdadeiros. Então, João aqui está falando da evidência da fé. E a evidência de que você tem fé na sã doutrina é arrependimento. Porque Jesus diz que para ter a vida eterna, nós precisamos crer, nos arrepender e crer. É arrependimento e fé. Ele diz, lá em Marcos capítulo 1, verso 15, o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, a sã doutrina, crer na verdade, é o teste da fé, para você saber se você está salvo. João continua falando desse tema. João vai e volta em cada um dos temas que ele desenvolve. Ele não tem assim começo, meio e fim. Ele fala, daqui a pouco ele fala de novo, e a gente tem que tentar desembaralhar as ideias de João, para nós podermos entender o que ele está explicando. Então, no capítulo 3, versos de 1 a 6, ele continua falando da sã doutrina, que é essencial para a nossa salvação. Veja o que ele diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica. Todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O que é que João está dizendo aqui? Ele está dizendo, primeiro, ele está falando do amor de Deus pelos seus filhos. O amor de Deus pelos seus filhos se manifestou na cruz. A cruz é a declaração do amor de Deus pelos seus filhos. Isso é sã doutrina. Ele fala também da glorificação dos filhos de Deus. Ele diz que ainda não se manifestou o que seremos. E o que é que nós seremos? Glorificados, semelhantes a Jesus,
na volta de Cristo, quando ele se manifestar de novo. Isso é sã doutrina. A sã doutrina diz que Jesus voltará e que quando ele voltar, ele transformará os salvos. Ele também diz, João também diz que Cristo se manifestou a primeira vez para tirar pecados. Ele está falando da expiação, da propiciação pelos nossos pecados. João, ele ensina que Jesus veio para tirar os nossos pecados, morrendo na cruz em nosso lugar, nos substituindo. E ele diz ainda que Jesus não teve pecados, por isso ele pôde se sacrificar por nós. Isso também é ponto fundamental da fé cristã. Cristo é impecável. É impossível que Cristo cometa qualquer pecado, porque ele é Deus. E saber que Jesus nunca pecou e que para ele é impossível pecar é fundamental para a nossa fé. Porque ele assumiu o seu lugar, ele morreu em seu lugar, porque ele foi um sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário. E nós precisamos crer nessa doutrina se nós queremos ter a vida eterna. Se você crê nessa doutrina, esse é um teste da fé. Mas João vai falar sobre isso também no capítulo 4. Veja capítulo 4, de 1 a 5. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido de que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, João está falando aqui mais uma vez dos falsos profetas. No capítulo 3:23, ele já disse que nós temos que crer no nome de Jesus. Isto é, crer em tudo aquilo que Jesus disse que ele é, em tudo aquilo que Jesus afirmou sobre si mesmo. Jesus afirmou, eu sou. Ou seja, ele estava se dizendo Deus. Jesus disse, eu sou, a mesma expressão que Deus usou para se revelar a Moisés no Monte Sinai. Jesus afirmou que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Logo depois dos judeus afirmarem que só Deus tem esse poder. Então aquele que crê que Jesus é Deus, que se tornou ser humano, sem deixar de ser Deus, esse então é aprovado no teste da fé. Mas aqui no capítulo 4 que nós acabamos de ler, João volta a falar dos falsos profetas, que são os falsos mestres, e diz que eles precisam ser testados, que eles precisam ser examinados. A gente não entra na onda de qualquer pregador só porque ele fala bem, só porque ele diz palavras que a gente gosta de ouvir, só porque ele tem uma boa palavra de encorajamento. Os pregadores, todos eles precisam ser testados para nós sabermos se eles estão na sã doutrina. A sã doutrina afirma a encarnação do Verbo. A sã doutrina afirma que Deus se tornou homem. Quem é de Deus vai atender ao ensino correto das Escrituras. É isso que João está dizendo aqui. Mas ainda no capítulo 4 da sua carta, do verso 13 ao 21, João vai voltar a falar sobre a sã doutrina. Ele vai falar ainda sobre a verdade que traz salvação. Olha o que ele vai dizer aqui. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Olha aí o teste da fé. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor,
permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Do que João está falando aqui neste trecho? Ele está dizendo que o Pai enviou seu Filho como o Salvador do mundo. Isso é sã doutrina. Jesus é o único e suficiente Salvador. E mais, o que ele diz? Que ele deu o seu Espírito aos salvos. Todo aquele que crê na sã doutrina, que confia em Jesus como único e suficiente Salvador, que se arrepende dos seus pecados e crê na revelação de Jesus na Escritura, o Espírito Santo é dado para habitar nessa pessoa. E isso mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. Ele sente, ele pode ser entristecido, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo age, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo faz lembrar, o Espírito Santo toma decisões. Em toda a Bíblia, nós ouvimos sobre as ações do Espírito Santo como uma pessoa. Ele consola, ele testifica, o Espírito Santo anuncia, o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. E o Espírito Santo é a pessoa de Deus que vem habitar em nós. Isso é sã doutrina. Mas João aqui também está falando que os salvos são aqueles que permanecem em Jesus. Ele está falando da perseverança dos santos, ou seja, aquele que é salvo ficará com Deus para todo sempre. Aquele que é salvo de verdade jamais abandonará o Senhor. Isso é sã doutrina. Ele afirma ainda aqui que Jesus é o Filho de Deus. Ele afirma aqui que Deus é amor. E ele afirma que haverá um juízo. Todas estas afirmações fazem parte da sã doutrina. E para ser salvo, você precisa crer na sã doutrina. Mas quem é de Deus não precisa ter medo. O juízo vem, mas quem é de Deus não precisa ter medo, porque Deus nos amou. Aliás, ele nos amou primeiro. O nosso amor por ele é um reflexo do amor dele quando ele nos amou, enviou Jesus e quando ele nos alcançou com o Evangelho. Isso é sã doutrina. E ele diz mais, quem odeia seu irmão é mentiroso, não é crente. Nós não podemos amar a Deus e não amar os irmãos. Por quê? Porque aquele que ama a Deus, o amor de Cristo é derramado no coração dessa pessoa e essa pessoa vai obrigatoriamente amar os seus irmãos na fé. Então João está falando do teste doutrinário, do teste da fé, para nós fazermos um check-up na nossa vida espiritual. Mas veja que João fala desse teste doutrinário em todos os capítulos. E como não poderia deixar de ser, no capítulo 5 também, João vai falar do teste da fé. Veja os primeiros versículos aqui do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Qual é a afirmação doutrinária aqui? Jesus é o Cristo,
o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, da mesma natureza do Pai. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Aliás, não é vencido pelos valores da cultura. Porque mundo aqui significa a cultura, a sociedade que está esquematizada para rejeitar a Deus, para rejeitar as Escrituras, para viver no pecado. O mundo não atrai o cristão. Ao contrário, o cristão verdadeiro vence o mundo. Ainda na continuação, no versículo 6 do capítulo 5, João vai continuar falando sobre a sã doutrina. Ele vai falar da Trindade. Olha só que interessante. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora, olha o que ele vai dizer no versículo 7. Preste bastante atenção. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Olha só, revelação da Trindade. Ele está falando do Pai, da Palavra, que é a mesma expressão do Verbo, que é Jesus, e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito, estes 3 são um. Então, o cristão salvo é aquele que crê na Trindade. Alguém que não crê na Trindade nem deveria ser considerado cristão. Porque esta é a verdadeira doutrina que conduz à vida eterna. Depois, no verso 8, ele continua. Ele vai falar de outra coisa que é fundamental, de outra doutrina que é essencial para a vida cristã e para a salvação. Então, primeiro, para ser salvo, você tem que crer na Trindade. Segundo, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. O que seria isso, o Espírito, a água e o sangue? Ele está falando da obra de Cristo. A obra de Cristo como sã doutrina. O Espírito e a água dão testemunho do batismo de Jesus. Dão testemunho de que Jesus assumiu a natureza humana e, embora ele não tivesse nenhum pecado, ele recebeu o batismo de João, que era um batismo de arrependimento. Ele se identificou com a raça humana, com a raça humana caída e pecadora, embora não tenha cometido pecados. Você se lembra que no batismo de Jesus, ele foi batizado com água e o Espírito Santo desceu sobre ele e deu testemunho. E o céu se abriu e o Pai disse: esse é meu Filho amado, que me dá muita alegria. Veja que no batismo de Jesus está o Pai, o Filho e o Espírito. Mas ele está falando que a água e o Espírito dão testemunho. Mas ele vai falar do testemunho do sangue. O que é o testemunho do sangue? O testemunho do sangue é o sacrifício de Jesus na cruz. E João está dizendo que o Espírito e a água e o sangue, os 3, têm o mesmo propósito. E qual é o propósito? Anunciar a obra perfeita de Jesus na cruz. Aquele que assumiu a nossa posição, aquele que assumiu o nosso lugar sem deixar de ser filho, o Filho amado do Pai, sem deixar de ser a segunda pessoa da Trindade. Ele assumiu o nosso lugar, morreu em nosso lugar e derramou seu sangue. Então veja que João está falando da Trindade no versículo 7 e da obra completa de Cristo no versículo 8. Isso é sã doutrina. Se você não crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você não pode ser salvo. Depois no verso 11 ele afirma que a vida eterna está no Filho. Olha o que ele diz aí. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta está no seu Filho. No versículo 12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, Jesus é o único Salvador. E Jesus é o único e suficiente Salvador. O que equivale a dizer que não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra forma de salvação a não ser a fé em Jesus Cristo. Por outro lado, também nós precisamos entender que Jesus é tão poderoso para salvar
Ele é tão suficiente para salvar que ele não precisa da ajuda de ninguém. Ninguém precisa ajudar Jesus a nos salvar. Não há ajudantes na salvação. Jesus é o todo-poderoso Salvador. A vida eterna está no Filho. A vida eterna não está no batismo. A vida eterna não está na igreja. A vida eterna não está em nenhuma denominação. A vida eterna não está em nenhuma religião. A vida eterna não está nas boas obras. A vida eterna não está na religiosidade. A vida eterna não está em praticar determinados ritos. A vida eterna está somente em Jesus Cristo. Olhe, continue, veja João, continuando a partir do verso 19, falando sobre a sã doutrina. O que ele diz nos versículos 19 em diante? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Neste mundo não tem coisa boa para você. Nesse mundo não tem coisa interessante para você. Aquilo que o mundo oferece não vem de Deus. As tentações, os pecados, as maldades, os valores deste mundo não vêm de Deus. O mundo está no maligno. Mas se nós somos de Deus, nós vamos vencer o maligno. O mundo não vai nos atrair. As tentações desse mundo não vão ser importantes para nós. Mas veja o 20. Veja que afirmação revolucionária. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Veja aí que a salvação está na verdade. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Percebe que a Escritura afirma claramente que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Isso é sã doutrina. Se você crê que Jesus é Deus, então provavelmente você é salvo. Se você crê na doutrina certa, revelada nas Escrituras, então você tem a vida eterna. Não é crer em uma doutrina, é em todas as doutrinas. Existe uma sã doutrina, sim. Muitos têm afirmado que não existe uma sã doutrina, mas existe uma sã doutrina. E a pergunta que fica: em quem você confia para a sua salvação? Você acha que você é salvo porque você lê a Bíblia? Você acha que você é salvo porque você faz oração? Você acha que você é salvo porque você dá seu dízimo? Você acha que você é salvo porque você foi batizado? Você acha que você é salvo porque você ajuda os outros? Você acha que você é salvo porque você nunca matou nem roubou ninguém? Ou você crê na salvação porque a salvação está apenas em Jesus e não naquilo que fazemos? É disso que João está dizendo. João está dizendo que a nossa confiança para a salvação deve estar exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Nós confiamos em Jesus para a nossa salvação. Ele nos salvou, Ele nos substituiu, Ele morreu em nosso lugar. Nós não merecemos, nós somos pecadores. Se Deus nos desse aquilo que a gente merecia, nós estaríamos condenados. Mas Deus tem misericórdia de nós. Ele nos dá a sua graça. Ele nos dá o que nós não merecemos. Ele não dá o que a gente merecia. Porque aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. E crer em Jesus é crer que Ele morreu em meu lugar, pelos meus pecados, para me trazer salvação. E não há outro meio de alcançar a vida eterna, a não ser exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. É só em Jesus. Não é nas obras, não é em obedecer mandamentos, não é no batismo, não é nos rituais, não é em guardar o sábado, não é no seu desempenho, não é porque você foi bonzinho essa semana que você está salvo. Não, nós somos salvos porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Isso é sã doutrina. Esse é o teste da fé. Podemos dizer que esta é a prova doutrinária da salvação. Então João nos apresenta aqui o terceiro exame, o exame da fé, no que você crê. Jesus é seu único e suficiente Salvador, então você está salvo. Você crê que Ele é Deus, você crê que Ele veio em carne, que Ele é o próprio Deus que se tornou um ser humano, que Ele viveu uma vida perfeita, morreu de verdade, sangrou ali até morrer, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus e um dia voltará.
Isso é sã doutrina. Se nós cremos nessas coisas, cremos que Jesus é verdadeiro Deus e vida eterna, então nós temos a vida eterna. Mas hoje eu queria compartilhar um quarto exame. Um quarto exame para você saber se você está na fé. Para você fazer a sua autoavaliação. É o teste da obediência. Porque não adianta só saber e não fazer. Não adianta só crer e não praticar. Uma coisa é resultado, uma coisa é complemento da outra. Aquele que crê da maneira certa vai viver da maneira certa. O teste da obediência. O que isso quer dizer? Quer dizer que o verdadeiro cristão obedece à palavra. O verdadeiro cristão obedece aos mandamentos. Ele não obedece para ser salvo, mas ele obedece porque entende que já é salvo. O salvo tem prazer em obedecer, porque ama a vontade de Deus. Veja o capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os teus mandamentos. Guardar aqui não é colocar na gaveta. Guardar é obedecer, é observar, é praticar os seus mandamentos. Mas ele continua, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Veja que João fala que pode haver uma incoerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então João está falando do teste da obediência. Aquele que é salvo obedece os mandamentos. E o versículo 6 diz, anda com Deus, anda com ele e anda como ele andou. Ou seja, o cristão salvo, ele vai se parecer cada vez mais com Jesus. O cristão salvo é aquele que vai manifestar na sua vida traços do caráter de Jesus. Claro que de uma maneira imperfeita, mas à medida que o tempo passa, Deus vai nos transformando e vai nos transformando em pessoas parecidas com Jesus. Este é o sinal da vida eterna. Então a obediência se mistura com amor. Amor é obediência. Amor é atitude. Amor é o que você faz. Tudo aquilo que você pratica, aquilo que você faz para o seu próximo, aquilo que você faz para o seu irmão, é amor na prática. Amor é fazer o bem. Jesus ensinou que aquele que ama faz o bem para o seu próximo. E amar é mandamento também. É fazer o bem, é tratar bem, é falar bem, é abençoar. A graça me capacita. Por isso, aquele que é salvo ama. Talvez por nós mesmos, pela nossa carne, a gente não consegue amar. Mas por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos conseguir amar. Olha o capítulo 3, versículo 23, o que ele diz. João, capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este. Mandamento. Que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Percebe? O mandamento é crer em Jesus e amar uns aos outros. João está dizendo que isso é mandamento. Mas o que é que nós lemos agora há pouco? Nós lemos que aquele que é salvo obedece os mandamentos. Nisto nós sabemos. Nisto nós sabemos que estamos nele. Porque amamos. Porque obedecemos os seus mandamentos. Capítulo 3, versículo 24, continua dizendo, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito está em você. Você que é salvo, você que crê na sã doutrina, você que ama a Deus, você que ama os irmãos, o Espírito está em você. E o Espírito capacita você a viver uma vida de obediência. Mas no capítulo 5, João vai falar também sobre isso. E o que ele vai dizer?
Se nós permanecemos nele, nós praticamos os seus mandamentos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele está falando do novo nascimento. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Veja, o mandamento principal é o amor. Tanto que Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Ame a Deus e ame o irmão. Ame a Deus e ame o próximo. Ame a Deus e ame as pessoas. Só 2 mandamentos. O mandamento principal é o amor. Então, pela graça, por meio do Espírito Santo que habita em você, você ama. Você ama quem te prejudica, você ama quem te rejeita, você ama quem trai você, você ama quem te fere, você ama quem te faz mal. Pastor, como que eu vou conseguir amar? Aquela pessoa me prejudicou tanto, puxou meu tapete, aquela pessoa lá tentou me fazer mal, como que eu posso amar aquela pessoa? Você sozinho não vai conseguir, mas por causa da graça que está em você, você conseguirá. Porque a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo isso. Então, se você tem dificuldade de amar quem quer que seja, comece a orar e pedir a Deus: Deus, cumpre a tua palavra em mim. Me capacita a amar até os meus inimigos. Me capacita a amar até aqueles que me prejudicaram. Me capacita a amar até aqueles que me fizeram mal. Até aqueles que me magoaram. Até aqueles que me insultaram. Me capacita, Senhor, a amá-los. E Deus vai fazer isso. E você vai conseguir. Entenda, ninguém consegue viver a vida cristã sozinho. Nós precisamos da assistência do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a praticar a sua palavra. O teste da obediência, aquele que obedece os mandamentos, é salvo. Esse é um fruto, esse é um resultado da salvação. Aquele que é salvo vai produzir esse fruto na sua vida. A maior parte da igreja brasileira não conhece o Evangelho. E a minha conclusão é que a maior parte, muitos estudiosos, muitos pastores e muitos pregadores têm dito isso. Muitos livros falam sobre isso no nosso tempo, que a grande maioria da igreja evangélica não conhece o verdadeiro evangelho que conduz à salvação. Muitos creem numa religião gospel, numa religião evangélica, que não é o verdadeiro evangelho. Esta semana eu ouvi a história de um cristão na Nigéria, que foi perseguido por sua fé. Por causa dessa perseguição, ele sofreu agressões, ele ficou cego, com marcas pelo corpo e dores constantes. Mas ele conta que Cristo mostrou a ele como amar os inimigos. Este é o verdadeiro evangelho. Um outro cristão perdeu a perna num ataque à sua igreja na República Centro-Africana. Ele ouviu a voz de Deus no seu coração dizendo que deveria perdoar aqueles que lhe fizeram mal. Isto é o Evangelho. Eu li a história de uma viúva, de um cristão que foi assassinado pela polícia secreta do Irã, apenas por ser cristão. Ela contou que Deus a ajudou a perdoar os seus inimigos e ainda mais, a amá-los. Em um primeiro momento, ela clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor está me pedindo demais. Como eu posso amá-los quando eles mataram o amor da minha vida? Você consegue sentir o drama dessa mulher? Mas ela disse que Deus a tomou pela mão e gentilmente a ajudou. E aos poucos ela chegou a um ponto onde percebeu que podia amar os seus inimigos. Isto é o Evangelho. Eu li a história ainda de uma jovem norte-coreana que sofreu maltratos por 6 anos na Coreia do Norte e 11 anos na China por causa da fé de seus pais.
quando ela conseguiu chegar ao consulado da Coreia do Sul e estava ali aguardando para entrar no país, ela teve um sonho com Jesus. E ela viu Jesus no sonho. Jesus tinha lágrimas nos olhos. Caminhou na sua direção e disse: quanto tempo você vai me deixar esperando? Caminhe comigo, ande comigo. Você perdeu seu pai terreno, mas eu sou seu pai celeste. O que quer que tenha acontecido com você, foi porque eu amo você. Ela então orou a Deus, entregou sua vida, pedindo que fosse usada para fazer a vontade de Deus. O propósito de sua vida então tornou-se o profundo amor pelos perdidos e o desejo de levar o amor de Jesus a eles na Coreia do Norte. E ela deu uma declaração, ela disse: eu olho para trás e vejo a mão de Deus. E ela pede: ore para que a mesma graça e misericórdia que alcançaram meus pais e agora me alcançaram, possam alcançar o povo de Deus na Coreia do Norte. Tudo que sofri, toda tristeza e luto, tudo que vivenciei e aprendi, quero entregar a Deus, para Ele usar a minha vida para o seu reino. Dessa forma espero também trazer honra a Ele. Isto é o Evangelho. É isso que o Evangelho faz com uma pessoa. Veja, os pais dessa moça eram crentes, mas ela não era. Ela viu a perseguição dos seus pais, mas ela ainda não era crente. Ela conseguiu escapar da perseguição. E depois de escapar da perseguição, ela teve um encontro pessoal, uma experiência pessoal com Jesus que transformou a sua vida. E olha só o que o Evangelho faz com uma pessoa. Ela não vive mais para si. Ela não vive mais para construir a sua carreira, para construir o seu patrimônio. Em primeiro lugar na vida dela está o Senhor que a chamou, o Senhor que a salvou, que a resgatou. Em primeiro lugar na vida dela está fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que o agrada e alcançar pessoas com esse Evangelho maravilhoso. É isto que o Evangelho faz. O Evangelho transforma. O Evangelho faz de nós uma nova pessoa. Nós não podemos ser salvos e continuar do mesmo jeito. Isso não é bíblico. Se você não vê na sua vida evidências da vida eterna, entregue hoje a sua vida a Jesus. Você já fez 4 testes. O teste do amor a Deus, o teste do amor aos irmãos, o teste da fé, que é crer na sã doutrina, e o último teste, o teste da obediência. É claro que nós não obedecemos os mandamentos o tempo todo. Nós pecamos. Nós às vezes desobedecemos. Mas um cristão verdadeiro, quando desobedece, ele se arrepende. Porque o Espírito Santo vai dizer a ele: você pecou, você quebrou a minha lei. E aí o coração dele vai se encher de tristeza. E ele vai se arrepender de novo. Mas se você não passou em um desses 4 testes do seu check-up espiritual, entregue sua vida a Jesus. O fato de você olhar para a sua vida e perceber que você ainda não é salvo, pode ser uma bênção para você não viver enganado, achando que está salvo sem estar salvo. E você pode hoje entregar a sua vida a Jesus e ter uma experiência verdadeira com Jesus, que transforma vidas. Peça a Deus que conduza você a uma conversão verdadeira, como aquilo que tem acontecido com tantos cristãos pelo mundo e através da história. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer esse autoexame. Se você passou no teste e você disse: ufa, eu acho que eu estou salvo. Com esses testes aí eu passei. Agradeça a Deus por isso. E entenda que não há mérito em você, mas foi a graça de Deus que produziu essas coisas em você. Mas se você foi reprovado no check-up, em um dos testes, as coisas não andaram bem, tenha uma conversa séria com Deus. Peça perdão dos seus pecados.
Diga para Ele: Senhor, eu quero ter uma experiência verdadeira de entrega e de conversão. Transforma a minha vida. Me ajuda a crer na sã doutrina. Me ajuda a praticar os mandamentos. A não viver segundo a loucura do meu coração, mas de acordo com a Tua palavra. Me ajuda a amar o Senhor e me ajuda a amar os irmãos. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Grande abraço.